Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Lembrando aí, gente, 25 de fevereiro já foi, né, o início da evangelização infantil aos domingos. Estejam convidados a trazer as crianças. E dia 7 de abril nós iniciaremos o grupo de estudos dos 2 cursos de mediunidade e espiritualidade que serão alternados. Cada semana terá um conteúdo, no domingo bem cedinho, tá? Quiser ficar para assistir o Evangelho depois de tomar um passe, já dá para fazer tudo na parte da manhã. Como? Todos os domingos a partir de 7 de abril. Tá? Tem a ficha de inscrição, tá ali na mesa, ao fundo. Os interessados fiquem à vontade. Oi? Das 8 às 9h30 da manhã. Tá? Vamos fechar os olhos. Agradecemos ao nosso Pai Celestial a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, por mais um dia. Agradecemos ao Senhor pela semente de fé que Ele nos ajuda a regar diariamente em nossos corações, por mais atribulados que sejam os nossos dias. Agradecemos ao Pai pela nossa liberdade de estarmos aqui, de livre e espontânea vontade, com o intuito de aprender. Obrigada, Senhor, por não nos permitir faltar ânimo para estarmos abertos ao conhecimento. Auxilia-nos no que for necessário, auxilia-nos com nossas dores mais profundas. Protege nosso lar e nossa família. Que os mentores da casa, aqui presentes, auxiliem o nosso amigo que fará a preleção no dia de hoje. Assim seja, graças a Deus. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Vou fazer uma leitura aqui para todos nós, na verdade. Nossa ligação, nós vamos seguir aqui o livro Os Prazeres da Alma, tá? Do Espírito Hamed, escrito por Francisco do Espírito Santo Neto, tá? Psicografado por ele, pelo Espírito Hamed. Ele começa aqui assim: nossa ligação com os processos vivos da Terra tem sido esquecida. A suposição da ciência moderna é de que nosso planeta tenha por volta de 5 bilhões de anos. Não existe, porém, nenhum vestígio que permita determinar com alguma aproximação a época que foram lançadas as sementes da vida, isto é, o aparecimento dos primeiros organismos vivos sobre o orbe terreno. O que se sabe, de modo geral, é que o planeta passou por lentas e diversas transformações e que provavelmente a vida surgiu nas águas dos mares, que exerce a função de berço fecundo. Esses minúsculos seres unicelulares se estruturaram nas condições reinantes da Terra primitiva, a partir de substâncias orgânicas pré-existentes na atmosfera e na crosta terrestre. O acúmulo dessas substâncias ou moléculas durante milhões de anos converteu os ambientes marinhos numa verdadeira sopa nutritiva. A partir daí, e pela ação laboriosa dos operários celestes, deu-se o início da vida na Terra. No seio daquelas paisagens rudimentares, no interior das águas mornas dos oceanos primitivos, o princípio inteligente pôde iniciar suas primeiras manifestações sobre o domínio e o controle da onipotência celeste.
A formação desse complexo, teatro da vida, entre aspas, se deu através de um longo e paciencioso processo evolutivo, que nos permite hoje conhecer as mais diversas formas de seres vivos. É preciso, portanto, que adotemos o ritmo da natureza, cujo segredo mais precioso é a paciência. Pois bem, é aí que eu dou início ao tema de hoje, aqui na tela: paciência. Essa é a ideia, tá? Falar um pouquinho sobre esse tema. Hoje eu estava com um outro tema pronto para vir para cá, trazer para vocês aí, para a gente ouvir um pouquinho e falar discutir um pouquinho sobre esse assunto. Mas sabe aquele dia, todo mundo tem esse dia, que a gente acorda, o café está sem açúcar, e acordou o pé esquerdo, o café sem açúcar, o carro quebrado, coração peludo, o chefe só dá bronca, problema no trabalho, você fala, meu Deus, não devia nem ter acordado. Hoje foi um dia desse, meu. Aí eu peguei e falei, poxa, o mundo dos humanos. Pois é, daí eu falei, poxa, eu preciso contar uma história um pouco diferente hoje, né? Aí eu falei, então eu vou contar, vocês sabem que primeiro é para quem está aqui, depois é para quem está ouvindo. Então assim, eu falei, eu preciso ouvir um pouquinho sobre paciência, preciso ouvir um pouquinho sobre esse assunto, então vou aprender junto com vocês aqui, né? Então eu resolvi trazer justamente esse tema por conta disso, que é importante, né, no dia a dia, para a gente poder ressignificar a nossa visão, o nosso jeito de encarar a vida, né, de levar a vida. Então vamos lá, eu vou lendo, vou comentando, tá? Não é longo, é bem curtinho, vai ser rapidinho, eu trouxe algumas anotações aqui também, e a gente segue com esse assunto adiante, tá? Então vamos lá, Hamed fala assim: a criatura humana é a própria natureza adquirindo consciência de si mesmo. Por que eu fiz essa introdução aqui para vocês entenderem, né? Vai estar um pouquinho mais lá para frente do texto, porque a paciência vem de encontro a momentos. Você tem que prestar atenção aí no tempo, não é no ritmo que a gente gostaria, né? Então tem o tempo, a circunstância e a conclusão. Então assim, tudo na natureza tem um começo, meio e fim, como está falando no início do texto. É por isso que ele inicia a história, a conversa toda dessa maneira, tá? Então ele está falando aqui que nós, como seres humanos, né, criaturas humanas, a própria natureza adquirindo consciência de si mesmo. O ser humano, por possuir, o ser humano, por possuir a capacidade de entender racionalmente esse grandioso espetáculo da evolução, deveria ser o primeiro a perceber que sua perfeita estrutura orgânica resulta da paciente realização da natureza. Então imagina, né? Nós, como frutos dessa terra, temos a obrigação de ter esse entendimento, né? Os animais têm, tudo tem. Se você pegar aí uma simples planta, por exemplo, né? Você vai pegar a sementinha, vai colocar na terra, dessa sementinha você vai aguar, depois de 15 dias ela está desse tamanho, você vai, né, alimentando ela ali, vai construindo uma estrutura até ficar uma grande árvore. A partir dessa grande árvore ela vai gerar frutos, dos frutos vai alimentar outros animais, outros seres vivos, e depois ela chega no seu ciclo final e tudo recomeça. Então assim, existe um começo, meio e fim para tudo, né? Por que a gente quer atropelar? Por que a gente quer passar por cima de tudo isso e não ter paciência para a vida, pela vida? Se somos feitos, né? A nossa vida é feita dessa terra aqui. Então já começa por aí. A capacidade de persistir numa atividade com constância e perseverança é um dos atributos da natureza. Então é isso, é esperar e persistir o tempo todo. Precisamos aprender com ela a habilidade paciente de equilibrar e realizar tarefas numa silenciosa quietude, pois a impetuosidade e a afobação que muitas vezes demonstramos podem destruir em minutos o que levamos anos para construir. Então essa habilidade
de equilibrar e realizar as tarefas numa silenciosa quietude. Quanto que a gente reclama dos movimentos da vida durante o dia, né? Porque tal coisa não foi do jeito que eu esperava, eu queria que fosse assim, ou fulano não fez como eu desejava. Então a gente, vamos colocar assim, como blasfema muito sobre tudo, né? E isso é uma coisa muito perigosa. Primeiro por N questões, né? Vamos falar assim, tem a questão vibratória, tem a questão de você estar agredindo o outro verbalmente ou coisa do gênero. Então ele fala aqui que a primeira coisa é você adquirir a habilidade do equilíbrio, e a segunda é fazer isso quieto, sereno, sem ficar verbalizando tudo isso, né? Pois a impetuosidade e a afobação que muitas vezes demonstramos pode destruir em minutos o que levamos anos para construir. Então, por exemplo, você pode, numa afobação, no momento errado, é muito comum nos negócios a gente dar um tempo, né? Dá um tempo, quando tem algum conflito, alguma coisa assim, a gente dá um tempo para a coisa acalmar, para ninguém se exacerbar e acabar falando que não devia. Isso nas relações pessoais também. Então, assim, tem um conflito de família, dá um tempo, espera esfriar, daí você retoma o assunto. Não deixe para depois, não coloque para o tapete, não. Sim, vamos falar, mas vamos falar com consciência, né? Para não destruir isso, para não destruir relacionamentos, destruir confianças, enfim, né? Então sejamos pacientes com tudo o que está acontecendo em nossa existência. Procuremos decifrar, aprender e refletir as mensagens enigmáticas que nos chegam através da linguagem da evolução natural. A natureza não dá saltos. A borboleta não chegou ao que é sem antes ter sido lagarta. Outro exemplo aqui, como eu falei para vocês da planta. Então não tem como pular etapas. Tem que ter paciência e esperar a hora certa para as coisas, né? Muitas vezes a gente está esperando um momento acontecer alguma coisa grande na nossa vida, ou um momento importante na nossa vida, e aquilo nunca acontece, não acontece. A gente precisa acreditar mais, né, no divino, acreditar mais que Deus está olhando por nós, que se aquilo não está acontecendo naquele momento, pode ter certeza que tem alguma razão, né? Algum aprendizado a gente sempre tira disso. No entanto, ele diz aqui, a paciência não é passividade, estagnação, ociosidade ou paralisação. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, você tem que fazer com que tudo aconteça, né? Mas não pode ficar parado esperando. Isso não vai acontecer. É antes um potencial a ser desenvolvido, serenidade, persistência e constância. Essa é a dica que ele dá aqui para a gente tocar. Então, é exatamente o que eu falei, né? Você tem que ter a serenidade, tem que ter a persistência, continuar trabalhando naquilo, e a constância, não interromper, para que as coisas corram naturalmente. Essa seria a natureza, né, agindo, a sequência natural das coisas, né? Ela permite que possamos descobrir o momento certo de perseverar ou de abdicar de relações ou situações, vínculos e atividades que desenvolvemos, né, no nosso dia a dia. Então, com essa atitude, né, de serenidade, persistência e constância, você consegue descobrir o momento certo, até para abdicar de algumas coisas, né, se for preciso. Os espíritos superiores possuem a necessária experiência de revelar certos ensinamentos na ocasião oportuna. Sabem que o processo de amadurecimento e crescimento humano é constante, mas é gradual. Eles reconhecem que a cada coisa se deve dar o devido tempo, e que tudo que se diz de forma precipitada pode ser mal interpretado ou mal entendido. Olha a gravidade da coisa, né? Se você pega num momento de euforia, né? Falar, por exemplo, uma raiva, alguma coisa assim, né? E você age por impulso, ou você passa uma informação precipitada, por exemplo, você pode ser mal interpretado ou mal entendido. Quantas vezes isso aconteceu nas nossas vidas, né?
é tão comum. Por isso, utilizam-se da natureza evolutiva. Então, os espíritos utilizam da natureza evolutiva justamente sabendo disso, levando em conta a condição de tempo, lugar ou modo que cerca e acompanha as pessoas, os fatos ou acontecimentos. Os mentores da codificação disseram para o Allan Kardec o seguinte, por eles saberem exatamente que o homem tem o momento certo para cada coisa, né? Que tem a hora certa para absorver determinada informação e tudo mais, eles colocaram da seguinte maneira, né? Está entre aspas aqui: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais para um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir, cada coisa em seu tempo. Nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da evolução. Então, assim, não precisa esquentar a cabeça, na verdade, né? Tudo está certo, tudo já está acontecendo no tempo certo, tudo está seguindo no tempo certo, na hora certa, como deveria ser. Nós temos que deixar de sermos apressados, afobados, ansiosos e querer passar por cima de tudo isso e acreditar, né, e confiar num poder divino que vai estar ali presente o tempo todo, e é muito importante esse poder divino. Olha só o que ele fala na segunda parte: quem atingiu a essência do sagrado entendeu que a autêntica religião é, acima de tudo, uma realidade interna, porque expressa as nossas mais íntimas relações com Deus. O despertar da religiosidade, eu tenho dificuldade de falar isso, proporciona a paz de espírito. Paciência é um estado de alma em que a criatura não é atingida pelas inquietações ou irritabilidade, visto que se libertou do desassossego e da agitação do ego. Ele fala mais um pouco algumas coisas aqui, mas ele entra muito a fundo na parte do ego, do self, e não é essa a intenção hoje. A ideia era essa, né? Passar aí para todos nós essa questão da afobação, de que existe uma providência divina que está a olhar por nós, que nós temos que acreditar sim, né, nas palavras, num Deus maior que nos protege, e deixar com que a vida siga o seu fluxo. A ideia é essa, né? Enfim, eu queria falar um pouquinho, eu estou aprendendo junto, eu falei que estou aprendendo junto. Existem aqui algumas ideias básicas sobre a paciência. Tem um resuminho aqui bem bacana. Então, é mais ou menos assim: a paz em nós não é o produto de circunstâncias exteriores, mas da tranquilidade nascida do dever cumprido e da paciência frente ao que ainda não podemos alcançar. Para colaborar no bem geral, é preciso paciência para com todos, exemplificando o melhor de nós mesmos. São tópicos básicos sobre paciência, tá? A paciência não se harmoniza com a pressa, mas prossegue sempre confiante rumo aos objetivos traçados. Ainda que todos se revelem contrários à ação edificante que desenvolvemos, guardemos a paciência, entendendo e perdoando para prosseguirmos sem vacilações. Com paciência, adquirimos todos os valores evolutivos do espírito alcançado, assim horizontes mais elevados. A doutrina espírita nos esclarecendo acerca das leis
divinas, das leis divinas que regem nossa existência, é a maior base do que podemos dispor para valorizar a paciência em todas as circunstâncias, na dor que nos visita, nos relacionamentos diários com os semelhantes, no lar, na sociedade, no trabalho e na vida pública. O espírita, portanto, sabe ser paciente tenta, né? O espírita, portanto, tenta ser paciente frente às provas pelas quais tem que passar, na certeza de que depois da tempestade vem sempre a bonança. E a principal delas, se com paciência ainda não é fácil superar os obstáculos do caminho, com a irritação, azedume ou precipitação, apenas nos complicaremos ainda mais sem solucionar os nossos problemas. Essa é a maior de todas, né? Aí peguei aqui uma pequena fala da paciência dita pelo Chico Xavier. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Aquele que não se altera diante da prova, não reagindo às provocações, ignora o mal. A impaciência é a reação de quem nos provoca diante do que é esperado. A melhor maneira de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do bem. Não me considero um homem de paciência, mas se acaso não tivesse aprendido com os bons espíritos algo do valor dessa virtude, eu teria criado mais sérios embaraços para a minha própria vida. Os obstáculos do exercício da mediunidade sempre me foram um desafio constante. Não me lembro de um só dia que tivesse atravessado eles sem problema. Daí ele finaliza: a caridade é paciente e benigna. Está em Paulo Coríntios 13.4. Aí tem uma pequena frase de Emmanuel: aquele que conquistou a paciência conquistou a si mesmo. Bom, era isso, né, pessoal? Eu acho que deu para dar uma geral em relação a esse assunto, uma pequena pincelada só para a gente lembrar um pouquinho do que nos irrita no dia a dia e qual que seria a ideia, né? A paciência é uma dessa, né? E dar uma pincelada em cima disso e ter um pouquinho de entendimento e recordar do que é necessário para poder encarar o dia a dia, levar com mais leveza, né? A gente sempre está falando aqui muito de como levar a vida com leveza. Essa é a ideia desses estudos aqui. Eu nem chamo de preleção, são os estudos, né, que regem aí nosso dia a dia, nossas vidas. Tá bom? Eu vou finalizar aqui e na sequência já vai abrir para o passe lá no fundo. Eu vou deixar uma pequena música tocando aqui, que é essa música do Lenine no final, que fala exatamente sobre isso, sobre paciência e como encarar a vida dentro disso, tá bom? Então vamos lá. Então, gratos aqui pela oportunidade, principalmente eu pela oportunidade de estar falando aqui com vocês sobre esse tema hoje. Encerramos hoje mais um dia de trabalho, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, nos dê consciência, nos dê serenidade para poder entender de verdade essas palavras, colocar em nossos corações e praticar no dia a dia, daqui para fora. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Boa semana.